Pronto? Vamos fazer uma breve introdução aqui para a gente já pular para os princípios, para não perder tempo. Direito do trabalho, gente. O termo trabalho tem origem no termo em latim tripalium. Esse tripalium era um instrumento de tortura. Como é que traz esse negócio aqui? E aí o tripalium, pessoal, tá dando para enxergar aí, gente? Tá dando para enxergar aí? Então, o trabalho vem do termo latim tripalium. Tripalium significa 3 paus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. É esse mecanismo de tortura utilizado na Idade Média e depois também utilizado na época da escravidão. Então, quando um escravo fugia, a forma de puni-lo era no tripalium. Colocava ali, depois tocava fogo, né? Isso quando a pessoa já não morria sufocada, né? Porque nessa disposição, eu não entendi essa parte, mas nessa disposição que você fica, como Jesus crucificado, você não consegue, o seu diafragma, você não consegue fazer uma respiração torácica e aí acaba morrendo. Ou morria efetivamente queimado. E o que isso tem a ver com a matéria? Não com a matéria, mas o que tem a ver com o trabalho? Que durante toda a história da humanidade, o trabalho sempre esteve associado à ideia de sofrimento. Né? Na Bíblia não é assim também? Por conta de Eva, eles foram expulsos do paraíso, o suor, né, do seu trabalho é que iriam ter acesso a um tempo. Então, na verdade, em todos os aspectos, o trabalho sempre está ligado a algo que dá a ideia de sofrer. Até hoje é assim, né? Se a pessoa é feliz no trabalho, é porque é infeliz em casa. Né? Porque não é possível que uma pessoa que é feliz em casa com a família quer trocar isso para estar no trabalho. É possível, né? O cara que está doido para separar o trabalho é a salvação dele, né? O cara não aguenta olhar mais para a cara da mulher, aí o cara vai para o trabalho. Lá é o local que ele se sente em paz. Mas a pessoa viver para o trabalho não existe, né?
nosso americano é meio furado. Trabalho que dignifica o homem. Não significa nada. O que significa é honestidade, é retidão. A não ser que seja um trabalho não alienado. Esse trabalho alienado da gente não dignifica ninguém, né? O sujeito exercer o domínio sobre o outro, decidido. Aí, outra fotinha do tripado. Bendito seja o trabalho, né? Dá graças ao Senhor. Será que é isso mesmo, gente? Amém. Amém. Amém, né? Então é isso. Então, trabalho, a origem é tripálico. Da mesma forma que salário, a origem é salvo. Os soldados romanos, após as guerras, as batalhas, eles eram remunerados com salvo. Claro que era mais difícil, né? Às vezes o cara vai ali, pega 2 baldes, leva para casa, espera evaporar, tem salvo. Então, mas eram as formas de se remunerar, era com sacos de sal. Então, tripálio está a origem. Tem uma banda de rap francesa que se chama Tripálio também. A denominação mais comum é direito do trabalho mesmo. Apesar que eu já tenho esclarecido para vocês na aula anterior, que não obstante o termo direito do trabalho, que sugere que toda e qualquer forma de prestação de serviço em troca de remuneração seja trabalho, o objeto de estudo da disciplina não é todo e qualquer trabalho. É o trabalho subordinado. É uma das espécies, a relação de emprego. Então, tecnicamente falando, o termo direito do trabalho é mais amplo do que o que realmente ele vem estudar. Anteriormente, nós tínhamos outras denominações. Direito operário, que hoje está completamente desatualizada, porque as relações de emprego não são encontradas apenas nas fábricas. Pelo contrário, né? Em países como o Brasil, nós temos muito mais uma relação de emprego no comércio, nas prestações de serviço. Então, a área de serviço, que é o trabalho imaterial, né? Você não produz nada, você só faz girar o mesmo dinheiro o tempo todo, você não transforma nada em outra coisa. Essa é a grande, a maioria dos nossos empregos estão nesse setor. Na Europa também, porque na Europa as indústrias saíram para as zonas periféricas. Sudeste da Ásia, América Latina, Norte da África. Então, na Europa não é tão intenso o trabalho industrial como antigamente. O Brasil tem, né, sua zona industrial, com certeza não é aqui na Bahia, né? Mas também é um termo defasado, direito industrial, direito operário. Havia anteriormente também uma tentativa de Cesarino Júnior de transformar o direito do trabalho em direito social. Inclusive, o livro dele de direito do trabalho é chamado de Curso de Direito Social. Por que também esse termo não foi para frente, não foi adiante? Porque, em tese, todo ramo do direito é, em última instância, um direito social. Todo e qualquer ramo do direito é feito para ordenar a sociedade. Então também foi um termo que não deu muito certo. Na Espanha é direito del trabalho, né? Na Itália é direito del lavoro. Na França, droit do trabalho. Então são os termos que existem em relação ao direito do trabalho. Nós vamos adotar o tempo todo essa expressão, mesmo sabendo que ela é mais abrangente do que o seu objeto. Então, o direito do trabalho é como a gente encontra nas disciplinas, é como a gente encontra nas obras, é como a gente encontra em todo e qualquer lugar. Sempre se teve uma discussão sobre a natureza jurídica do direito do trabalho. Quando se pergunta a natureza jurídica de um ramo do direito, a pergunta que se faz é: pertence ao direito público ou pertence ao direito privado? Hoje não se tem sentido algum questionar-se se é direito público
ou direito privado. Até porque nós não encontramos essa dicotomia como era anteriormente na época da Revolução Francesa, em que se separou muito bem o que era a área de atuação do Estado e o que era a área de atuação dos particulares. Hoje não, hoje há uma interpenetração entre os ramos. Não se discute direito civil, direito empresarial e direito do trabalho sem se fazer um filtro constitucional. Então nós temos uma constitucionalização do direito privado. No final das contas, tudo está em simbiose com o outro. Mas, se a gente quiser levar adiante essa discussão, o direito do trabalho está incluído no direito privado. Apesar de haver algumas regras, ou as principais regras de ordem pública, no final das contas, a relação de emprego é um contrato de trabalho. E no contrato de trabalho vigora o princípio da autonomia privada das partes. Portanto, ramo do direito privado. Certo? Só uma introduçãozinha de nada para a gente começar efetivamente. Em relação ao direito do trabalho, nós temos um importante tema que são os princípios. Se bem que a partir da Constituição de 88, todo e qualquer ramo jurídico só tem sentido de ser estudado se a gente conhecer os seus princípios. Mas no direito do trabalho, esses princípios acabam ganhando um destaque maior. A gente vai entender o porquê aqui. Primeiramente, a gente tem que reconhecer o seguinte. Eu disse agora que o direito do trabalho é pautado numa relação contratual. Mas nesta relação contratual, as partes estão em condições de igualdade? Será que as partes exercem as mesmas forças, as mesmas influências na mesma situação? Ou alguém tem uma supremacia sobre o outro? Tem. Quem é o forte e quem é o frágil dessa relação? O empregador, com certeza, é a parte mais forte desta relação, enquanto o empregado é a parte mais frágil, ou, como prefere a doutrina dizer, é a parte hipossuficiente na relação empregatícia. Então, se a gente constata que no plano fático existe uma parte mais fraca, normalmente o maior poderio econômico do empregador dá a ele essa posição de supremacia, reconhecendo-se essa desigualdade material, apesar de formalmente eles serem iguais, mas materialmente são desiguais. A única forma de equilibrar esta situação é criando uma nova desigualdade. Não é assim que Rui Barbosa cunhou, que os iguais a gente trata igualmente e os desiguais a gente trata desigualmente. Então, o que é que nós vamos fazer? Se no plano fático, há uma desigualdade na balança, o que é que a gente faz no plano jurídico? Eu vou criar uma nova desigualdade. Como que eu vou criar essa nova desigualdade? Pegando a CLT da vida e um artigo 7º da Constituição da vida, entupindo de direitos em benefício do trabalhador. Se a gente pegar na Constituição Federal, no seu artigo 7º ao 9º, bem como toda a CLT, a gente vai ver ali 99% das normas se referindo a proteções ao trabalhador. Então é isso que se faz no nosso ordenamento jurídico. Cria-se uma desigualdade em benefício do trabalhador. Para quê? Para que no mundo ideal eu tenha uma igualdade. Sendo assim, todo o direito do trabalho está fundamentado em um princípio que é o princípio da proteção. Proteger quem? Que é a parte frágil. E a parte frágil é o empregado. Então, além das regras específicas
hora extra de 50%, inalterabilidade contratual lesiva, hora extra, aviso prévio, FGTS, são todos direitos para de alguma forma proteger o trabalhador. Nós temos o mais importante de todas essas normas, que é o princípio da proteção. Portanto, este princípio parte do pressuposto de que existe uma parte mais frágil e que esta parte mais frágil merece a proteção do Estado. De que forma isso vai ser feito é o que nós vamos ver agora. Esse princípio da proteção, partindo dessa ideia, subdivide-se em 3 outros princípios. Essa doutrina aqui é toda de Américo Plá Rodrigues. O autor uruguaio tem livro dele na biblioteca. Princípios do Direito do Trabalho. Américo Plá Rodrigues. Américo PL, espaço, PLA, espaço, Rodrigues. Então, o princípio da proteção é subdividido em outros 3. Quais são eles? Primeiro, o princípio do indúbio pro operário. Mas a inspiração realmente é o princípio do indúbio pro réu. Ali operário está sem acento porque está em latim, viu, gente? É para o professor esquecer os acentos. Por aí. Indúbio pro operário ou indúbio pro mísero? Mísero. Aí é só em direito militar que tem esse princípio, né? Indúbio pro mísero, né? O que é que diz esse princípio? Óbvio, né? Havendo uma norma que desperte várias interpretações, será aplicada aquela que traga mais benefícios ao trabalhador. Lógico que isso diante de uma situação em que o magistrado não conseguiu aplicar a regra do ônus da prova. Porque primeiro, processualmente falando, o que vigora é o princípio do ônus da prova lá do 333 do CPC. Se for fato constitutivo do direito do autor, o ônus de provar é dele. Mas se for colocado um fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, o réu atrai o ônus da prova para si. Mas se distribuído perfeitamente esse ônus da prova, ainda assim o juiz tem dúvida em relação à aplicação de uma norma, porque ele tem 2, 3, 4 mil interpretações, dentre todas essas possíveis, ele opta por aquela mais benéfica ao trabalhador. Nós tivemos uma situação em que daria para se aplicar esse princípio, que foi em 2011, quando saiu a lei que regulamentou o aviso prévio proporcional. A Constituição diz que é direito do trabalhador um aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Ou seja, quanto mais tempo o cara permanecer na empresa, terá direito a um aviso prévio proporcional maior, sendo no mínimo de 30 dias. Então não importa quanto tempo ele permaneça, entrou na empresa, já garantiu o aviso prévio de 30 dias. Isso ficou sem regulamentação até 2011. De 88 até 2011 são 23 anos, né? Então 23 anos sem regulamentar importante direito. Então, durante 23 anos, um cara que já estava há 30 anos na empresa e outro que estava na empresa há um dia ou meia hora, todos eles, caso fossem despedidos sem justa causa, teriam direito de ser enviado 30 dias de aviso prévio. Mas quando saiu a lei 12.506, regulamentando esse direito, ela disse o seguinte: a lei só tem um artigo, na verdade são 2, mas considerando que o artigo 2º diz que esta lei entra em vigor na data de sua publicação, só sobra o artigo 1º, na verdade, né? E o artigo diz o seguinte: quem trabalhar até um ano tem direito a 30 dias de
aviso prévio. A partir, não falo exatamente a partir daí, mas soma-se aquele ano, 3 dias para cada ano de trabalho. E aí surgiu a primeira dúvida. Uma primeira corrente doutrinária entendeu que eu teria que completar um ano para garantir 30 dias. Para eu garantir os primeiros 3 dias, eu teria que fechar o segundo ano. Não um ano e um dia. Então, um ano está dentro dos 30 dias. Um ano e 11 meses só tinha direito a 3. A 3. Não, só tinha direito a 30. Não ganharia os primeiros 3 dias, não. Uma segunda corrente defendeu o seguinte, que já com um ano completo, eu ganhei os primeiros 3 dias. Então, para a primeira corrente, alguém que foi despedido com 1 ano e 3 meses, teria quantos dias de aviso prévio? 30. Para a segunda corrente, um cara que foi despedido com 1 ano, teria direito a 33 dias de aviso prévio. Foram possíveis interpretações que surgiram? Sim. O Ministério do Trabalho e Emprego oscilou nas duas situações. Porque logo quando saiu a lei, uma nota técnica do Ministério do Trabalho e Emprego determinou que seus servidores, ao calcularem as verbas rescisórias de qualquer um que fosse lá buscar, que considerassem assim. Posteriormente, o próprio Ministério do Trabalho e Emprego alterou essa nota técnica e passou a entender que bateu um ano, já ganhou 3 dias. Então o cara ganha 30 dias quando? Toda vez que trabalhar menos de 1 ano. E mesmo assim tem que tomar cuidado. O quão menos de 1 ano ele tem que trabalhar. Por quê? Porque se ele trabalhar 11 meses e for despedido sem justa causa, vai ter direito a aviso prévio de quantos dias? 30. Mas segundo o 487 da CLT, o aviso prévio, ele incorpora-se ao contrato de trabalho, repercute no contrato de trabalho para todos os efeitos, inclusive para a contagem do tempo. Ou seja, se eu fui despedido por 11 meses sem justa causa, vai ter aviso prévio de quantos dias? 30. Esses 30 dias de aviso prévio, ao se somarem os 11 meses de contrato de trabalho, vai totalizar quanto? 1 ano. Por aquela corrente, quando eu tenho 1 ano de contrato de trabalho, não ganho os primeiros 3 dias? Sim. Então, em tese, um cara que fosse despedido com 11 meses, teria direito a 33 dias de aviso prévio. Muita gente defende que não. Muita gente defende que seria bis in idem isso, porque o aviso prévio não poderia servir de base de cálculo para o próprio aviso prévio. Mas o fato é que nós temos essas duas possíveis interpretações. Se eu estivesse em dúvida de qual dessas seguir, a não ser que eu já tivesse convencido que é isso aqui, não tem discussão. Mas se eu estivesse em dúvida, as duas, não estou convencido de nenhuma delas, qual que eu aplicaria aqui em função do princípio do indúbio pro operário? Essa daqui. Muito mais vantajosa. 1 ano a menos de trabalho para já ter direito a 3 dias. Só para complementar, segundo a lei, isso aqui não vai ad infinito, não. Quando o cara atingir 90 dias de aviso prévio, cessa. Então, se eu já começo com 30, nessa brincadeirinha aqui do proporcional, eu vou ter quantos? 60. Que significa quantos anos de trabalho? Se são 3 por ano, 60 são quantos anos? 20 anos. Né? Então, quem trabalhar 20 anos numa empresa e for despedido sem justa causa, terá direito a 90 dias de aviso prévio. 30 que já começaram no meu bolso e 60 que eu adquiri 3 um ano, mais um ano 3, mais um ano 3, mais um ano 3, assim até completar 20 anos de empresa. O que é injusto, porque um cara que trabalha 20 anos na empresa e outro que trabalha 30 anos na empresa, ambos receberão igualmente 90 dias de aviso prévio. Essa forma de aplicação a gente acaba não dando a máxima eficácia à norma constitucional. A norma constitucional é bem clara: direito do trabalhador urbano e rural, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Então eu não posso colocar no mesmo saco um cara que tem 20 e um cara que tem
trabalho. Mas é o que está na lei. Alguma dúvida? Outro subprincípio que se desdobra o princípio da proteção é o princípio da norma mais favorável. Cuidado para não confundir, viu? O princípio da norma mais favorável. Enquanto o princípio do indúbio pró-operário parte da existência de uma única norma, mas esta norma está gerando diversas interpretações, o princípio da norma mais favorável, não. Nós temos duas normas, só que duas normas tratando sobre o mesmo tema. Por exemplo, a CLT, no artigo 73, diz que aquele que trabalhar no horário considerado noturno terá direito à remuneração da hora acrescida de 20%. E qual é o horário noturno? Na hora que o sol se põe. A pessoa, se o cara trabalhasse na Groenlândia, os caras iam ficar 6 meses sem receber adicional noturno, né? Porque não escurecer nunca. Segundo a CLT, o horário noturno começa às 22 horas de um dia e vai até às 5 horas da manhã do dia seguinte. Então, quem estiver trabalhando neste intervalo, a cada hora de trabalho, ele vai receber a hora mais 20%. Se nesta mesma empresa, quem trabalha no horário diurno recebe R$10, quem trabalhar no horário noturno vai receber quanto? 12. Isso é o que está na CLT. Imaginem agora que eu sou comerciário em Vitória da Conquista e meu sindicato realizou uma negociação coletiva com o sindicato patronal. O resultado da negociação coletiva, que tenha de um lado o sindicato dos trabalhadores e de outro o sindicato das empresas, o resultado será sempre uma convenção coletiva de trabalho. Nessa convenção coletiva, a cláusula X diz que, caso o comerciário trabalhe entre 22 horas de um dia e 5 horas da manhã do dia seguinte, terá direito a receber um adicional de 30%. Aí vem agora a situação fática em que se aplica esta norma. Eu tenho quais normas? CLT, dizendo que o adicional noturno é de 20%. E tem uma convenção coletiva de trabalho dizendo que o adicional noturno é de 30%. Nesse caso, se eu for vendedor das Casas Bahia e hoje vou trabalhar de 22 horas até 3 da manhã para compensar o carnaval, vou receber 20% sobre cada hora ou 30% sobre cada hora? Bem, pela aplicação da regra da norma mais favorável, vou receber quanto? 30. Qual é a grande característica? A principal característica desse princípio não é isso. A principal característica deste princípio é que, nesse exemplo dado, hierarquicamente falando, a convenção coletiva estaria abaixo da lei, que é a CLT. Mas ainda assim, eu apliquei a inferior, porque o que interessa é que ela seja, como diz o povo, que ela seja mais favorável. Qual é o grande efeito aí? Que quando nós estamos diante dos princípios do direito do trabalho, aquela pirâmide kelseniana foi para o espaço. Na pirâmide kelseniana, como é que é? Quem está no topinho lá é quem? Constituição Federal, né? No ordenamento jurídico positivo. A norma hipotética, a fundamental é essa daqui. Todas as outras estão em conformidade com essa. O fundamento de validade da lei é a Constituição. Vamos colocar aqui as convenções coletivas de trabalho ali. Pela pirâmide kelseniana, se uma norma inferior contrariasse uma norma superior, seria inválida.
Mas para o direito do trabalho é assim que funciona? Não. Para o direito do trabalho, pouco importa a posição hierárquica da norma. O que interessa é que ela traga melhores condições do que uma outra. Então, para o direito do trabalho, quem é que ocupa o ápice? É a Constituição, a lei mais favorável. Aqui vai ser sempre ocupado por aquela lei que for mais favorável. Se for um contrato de trabalho, é ele. Se for a Constituição, é ela. Se for uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, é ele também. Então aqui há uma subversão, né, de toda a lógica do sistema de fundamentações das normas de Kelsen. Mas aí surge um outro problema. Aqui eu estava falando de um único direito. Vamos imaginar a seguinte situação. O mesmo sindicato... Cadê aquele papelzinho aqui? Joguei fora, foi? Alguém tem uma folha de caderno aí? Cadê a folha de caderno que eu estava usando? Quero. Obrigado. Aproveitar que o caderno é novo, achei que foi lembrando. Esse caderno que a gente anota, depois usa a palavra. Veja aqui, gente. Olha, imagina aqui que é o sindicato dos comerciários de Vitória da Conquista. Poderia ser capetinha. Sindicato dos comerciários de Vitória da Conquista. Se este sindicato profissional negociar com uma empresa ou algumas empresas diretamente, sem a participação do respectivo sindicato, o instrumento que será produzido será um acordo coletivo de trabalho. Como eu já disse, se este sindicato negocia com o sindicato patronal, sindicato e sindicato, aí nós teremos a convenção coletiva. Nesse acordo aqui foram Casas Bahia que participaram. Veio primeiro a situação. Aqui no acordo coletivo definiu-se um piso de R$1.000, enquanto na convenção o piso é de 1.500. Aqui definiu-se que o adicional noturno será de 30%. Aqui definiu-se que o adicional noturno é de 25%. Aqui definiu-se que a hora extra será de 60%. E aqui definiu-se que a hora extra será de 55%. Eu sou o vendedor das Casas Bahia. E aí? Qual desses instrumentos coletivos vai reger a minha relação? Vou exigir as regras do acordo ou vou exigir as regras da convenção? Depende. Depende de que teoria eu vou adotar para aplicar a norma mais favorável. Aqui nós estamos diante de um quadro onde há a nítida aplicação da norma mais favorável. Por quê? São duas normas distintas, acordo e convenção, tratando sobre a mesma matéria: piso salarial, adicional noturno e hora extra. Qual delas eu vou aplicar? A mais favorável, já sei disso. Mas de que forma? No piso eu pego essa, e no adicional noturno é essa, e hora extra é essa? Depende. Eu tenho uma primeira teoria, que é a teoria da acumulação. A teoria da acumulação diz que eu vou retalhando as normas coletivas. O que é em relação a piso, onde é melhor? No acordo ou na convenção? Então, em relação ao piso salarial, vou receber o que está na convenção. Em relação ao adicional noturno, onde que está melhor? No acordo ou na convenção? No acordo. Então, se eu trabalhar após 10 da noite, vou receber
30% e não 25%. Se por acaso eu trabalhar mais do que 8 horas por dia, nessas horas extras eu vou receber quanto? Receberia 60%. Essa é a teoria da acumulação. Eu vou buscando em cada norma o que é mais favorável. Já dá para ver que essa aí não tem lógica nenhuma, né, gente? Ou é uma ou é outra. E aí que vem a teoria do conglobamento para dizer exatamente isso. A teoria do conglobamento diz que será a mais favorável, aplicada àquela que for a mais favorável. E qual é a mais favorável? A que assim for no seu conjunto. No conjunto, qual é a mais favorável? Não sei. Só o caso concreto aí para dizer. Se o cara tiver um serviço que trabalha sempre à noite e está, pelo menos minimamente, realizando hora extra, talvez valha a pena perder um pouquinho aqui no salário, mas se eu tenho uma alta incidência de horas noturnas e de hora extra, pode ser que isso aqui acabe tornando o salário no final do mês maior. Mas se minha função é de atendimento ao público, eu nunca vou trabalhar após as 22 horas. Talvez até faça hora extra, mas tenho quase certeza que hora noturna não vou ter. Então aí já seria melhor, nesta situação, receber 1.500 certos todo mês. Então no conjunto da obra, a depender da situação, se esta for mais favorável, ela será aplicada integralmente, ainda que em relação ao adicional noturno, ela seja inferior ao acordo coletivo. Aqui vigora, a teoria que vigora sobre a aplicação da norma mais favorável é a teoria do conglobamento. É a norma na sua unidade que tem que ser analisada. Na sua inteireza, qual é a mais favorável? É essa daqui. Ainda que ela tenha alguns pontos menos benéficos do que a outra que não foi aplicada. O trabalhador tem que trabalhar de 23 às 24 horas, ele tem adicional. Tem. E aí ele, por uma casa, teve que ficar até 1 da manhã. Além do adicional. Ainda tem hora extra. Ele vai ter hora extra, é adicional nessa hora extra? A hora extra vai incidir sobre a hora mais o adicional noturno. Mais adicional noturno. 3. Princípio da condição mais benéfica. O princípio da condição mais benéfica, a gente sai de norma agora. Enquanto o indúbio pró-operário e a norma mais favorável falam de norma, a gente agora esquece esse campo e vai para o próprio contrato de trabalho do empregado. O que é que o princípio da condição mais benéfica diz? Diz que tudo aquilo que for permitido, pago, remunerado, garantido ao trabalhador, se torna direito adquirido. Aquilo que o empregado passa a receber se incorpora ao seu contrato de trabalho e não pode mais ser alterado nem suprimido, salvo se for para melhorar. Então, por exemplo, o empregador, na época das vacas gordas, diz para o empregado: olha, vocês estão fazendo muita hora extra e esse percentual de 50% eu estou achando pouco. Vou começar a pagar em hora extra para vocês 70%. Então, se eu tenho uma jornada X em que eu recebo R$10 por hora, no dia que eu fizer hora extra eu vou receber R$10 mais 7, R$17. Passaram-se 2 anos assim, até que por uma crise econômica a empresa não está aguentando mais pagar essa hora extra. Diz: olha, gente, vai acontecer o seguinte, vou voltar a pagar a hora extra conforme determina a Constituição Federal, ou seja, 50%. Será que a empresa poderia adotar esta medida, esta conduta? Pelo princípio da condição mais benéfica,
O que é mais benéfico para ele? Qual é a condição mais benéfica para ele? A que ele estava de receber 70% ou esta nova que está propondo o empregador de pagar 50%? Aqui ele já estava recebendo 70%. Então, neste caso, o que é que vai acontecer? Pelo princípio da condição mais benéfica, a partir do momento que este empregado passou a receber hora extra com adicional de 70%, aquilo incorporou-se ao contrato de trabalho, virou patrimônio dele, virou direito adquirido do empregado, que não pode perder. O empregador pode fazer como quiser todas essas mudanças. Nesse caso, ele não vai sofrer incidência desta operação. Habitualidade, normalmente. Não tem. Aí o caso concreto vai dizer pra gente. Claro que se um dia na vida eu paguei, não é habitual. Não tem prazo mínimo para nada, só tem uma única regra, habitualidade. O professor, participação nos lucros também, ou é opcional? Não, participação nos lucros não é feita diretamente entre empregado e empregador, é sempre via sindicato. Aí, como é feito coletivamente, o sindicato pode estar sempre alterando, pode suprimir, pode modificar, pode aumentar, pode diminuir. Aqui nós estamos falando do contrato individual de trabalho. Se, por exemplo, o empregador fala, você ganha R$1.000 é pouco, vou lhe pagar 1.500. 3 meses depois, não está dando para pagar 1.500 não, vamos voltar para os 1.000. Não dá. A condição mais benéfica dele é de receber 1.500. Tem alguns casos de incorporação assim que é regido pelo regimento técnico da empresa? Pode, mesma coisa. Tudo aí, estava aqui embaixo. Ó. Boa pergunta. Digamos que existe um regulamento de uma empresa, que é como se fosse o estatuto daquela empresa. O regulamento da empresa diz: todo mundo vai ter direito a um biênio, que é a mesma coisa de 2%. A cada 2 anos vai ter um aumento de 2% no salário. De repente, não de repente, né? Mas a empresa, vendo que é difícil, que é complicado, resolve mudar o seu regimento interno. E a partir de agora, deixa de existir biênio e passa a existir quinquênio. O que acontece com esses cabras que já estavam lá dentro? Vai passar essa turminha a receber quinquênio, conforme o novo regulamento interno da empresa, pelo princípio da condição mais benéfica, sim ou não? Não. Então qual é o sentido da empresa mudar de biênio para quinquênio? Quem for admitido após esta alteração, passará a receber, passará não, né? Vai entrar recebendo quinquênio e não biênio. Essa é a grande sacada aí da condição mais benéfica. Algumas vezes que eu faço com o empregador sabendo disso, ele mesmo que vai renovar dinheiro, ele não aumente o salário do empregado. Ele não é obrigado a aumentar o salário do empregado. Nem vai aumentar, né, gente? Até porque uma das fórmulas adotadas para maximizar lucro, com certeza não é aumentando o salário de ninguém, né? Se ele pudesse, ele diminuía. Se o empregador pudesse cortar metade do salário de todo mundo, cortava, né? Tá muito ruim aí, para comprar iate não dá. Porque eu não estou lembrando de cabeça assim não, mas até a década de 90, meados de 80 e 90, a diferença do menor salário para o maior salário numa grande empresa na Itália não era mais do que 30. Hoje em dia é mais de 20 vezes. As críticas que se tem feito, esse livro aí que está todo mundo criticando, elogiando, criticando, elogiando, o Capital do século XXI, de Piketty, é exatamente isso. Ele combate uma loucura que se instalou após a crise de 2008 nos Estados Unidos, de que todo mundo se deu mal com salários, menos os altos executivos. Todos eles saíram de remuneração de 1 milhão para remuneração de 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões. Então hoje você pega o cargo mais baixo de uma empresa e o cargo mais alto, o cara tem um mundo inteiro de diferença de salário. Não é assim. Tem acontecido alguma coisa aí errada, né? Então vamos ler uma súmulazinha já aqui. Todo mundo trouxe o vadimeco?
Só confirmar se é sensible. Qual é? Só confirmar aqui, de cabeça, não lembro não. Sempre dou. 51. Eu estou com 12 na porque tem 212 aqui. Súmula 51 do TST. A súmula 51 do TST, no inciso 1, é uma clara aplicação do princípio da condição mais benéfica. Então abram aí, súmula 51. Já acharam? Então vejam. Súmula 51, norma regulamentar. Vantagens e opção pelo novo regulamento. Artigo 468 da CLT. Foi emenda. A súmula mesmo diz assim: as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Os que já tinham sido admitidos antes da alteração desse regulamento continuam recebendo conforme o anterior, desde que o anterior seja mais benéfico, porque se o novo for mais benéfico, automaticamente ele passa para o novo. Mas se o novo for pior, ele continua com o anterior, porque pelo princípio da condição mais benéfica, aquilo se incorporou ao seu patrimônio, tornando-se direito adquirido. Ele só perde se for para melhorar. Tudo que entra na vida do empregado, ele só perde se for para melhorar. Nós temos um princípio importantíssimo, não só para o direito do trabalho, mas para os direitos sociais em geral. O princípio do não retrocesso social. Então a vida do empregado, ela não pode piorar, não pode regredir. Ela ou se mantém ou melhora. Alguma dúvida até aqui, gente? Querem perguntar alguma coisa? Princípio da indisponibilidade. A questão do trabalho de colocar para receber. Pois é, já está sendo questionado no STF. Se o STF for correto, vai julgar inconstitucional. Não vai julgar. Já decidiram que a prescrição da FGTS não é mais centenária, né? Então, ninguém sabe mais o que vai para cá, né? Ainda mais que agora o presidente é o mais capaz do PT, todos, situação está feia lá, né? O único que peitava todo mundo já foi embora, apesar das loucuras dele, mas os jovens são o que mais atendem aos interesses ideológicos do PT, mas não dão. Quem sabe, né? Se for ele para decidir alguma coisa, ele não volta. Quem sabe, né? Princípio da indisponibilidade ou irrenunciabilidade. Gente, se o empregador chegar para o empregado e disser o seguinte: olha, você vai trabalhar aqui 9 horas por dia. O limite máximo diário são quantas horas? 8. Significa que ele faz hora extra aí? Faz ou não faz? Por esta hora ele vai ganhar o valor da hora mais 50%. Se o empregador disser: olha, você vai trabalhar aqui, mas a condição é a seguinte: vai trabalhar aqui, faz 9 horas, mas nessa hora aí eu pago a hora limpa, normal, sem adicional de hora extra. O cara aceita? Se não for um alto executivo, se for 99% da população brasileira desesperada por emprego, aceita. Mas aceitaria ou não aceitaria? Aceitaria. Mas quem aceita isso está fazendo o quê? Está renunciando a um direito trabalhista, que não é apenas um direito trabalhista, é um direito fundamental, o direito de ser remunerado a mais pela sobrejornada. Mas a gente sabe que na prática, caso houvesse uma proposta dessa, com certeza absoluta o empregado aceita.
aceita por base média, porque ele está em situação de desemprego. A segunda é que caso ele estivesse já trabalhando e viesse essa proposta, o medo de perder o emprego seria o mesmo fator para que ele aceitasse. Então seria muito fácil do empregador conseguir do seu empregado que este renunciasse a vários direitos trabalhistas, até mesmo o salário mínimo. Quantas situações a gente conhece de alguém que é contratado por 8 horas por dia e não recebe salário mínimo? Várias. E não precisa ser um lugar longe da justiça, longe da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, não. Aqui em Conquista é assim, de relação que se trabalha 8 horas por dia, 44 horas por semana e se recebe menos do que um salário mínimo. Então seria muito fácil do empregador tirar isso do seu empregado. Pensando nesta fragilidade, esse princípio da indisponibilidade diz exatamente isso, que é vedado ao empregado renunciar a qualquer direito trabalhista. Então, é válido um contrato de trabalho que vem assim, contrato de trabalho firmado entre Duarte Limitada e Joãozinho. Cláusula primeira, Joãozinho será vendedor. Cláusula segunda, trabalha de segunda a sábado, 8 horas por dia e 44 por semana. Cláusula terceira, vai receber por isso R$100. Esse contrato é válido? Não. Por quê? O que é que está de errado nele? O valor do salário, que é inferior ao salário mínimo. Para quem trabalha 8 horas e 44 horas por semana, não pode ter uma remuneração menor do que o salário mínimo. Eu não posso dispor de nada, gente. Se eu faço hora extra, não posso fazer um acordo com o meu empregador para deixar de receber hora extra. Se eu trabalho à noite, não posso fazer um acordo com o meu empregador para não receber o adicional noturno. Se eu trabalho sob a incidência de algum agente insalubre, não posso fazer acordo com o meu empregador para não receber o adicional de insalubridade. Não posso fazer acordo abrindo mão do FGTS, não posso fazer acordo para abrir mão de absolutamente nada. Porque os direitos trabalhistas, eles são indisponíveis, são irrenunciáveis. E flexibilizar esses direitos? Há uma margenzinha muito pequena para isso. Coletivamente é mais fácil. Então, o princípio da indisponibilidade diz exatamente isso, que o empregado não está autorizado a renunciar direitos. E se isso vier camuflado? Aí nós teremos a incidência do artigo 9º. Abram aí o artigo 9º da CLT. Artigo 9º. Notaram, gente, artigo 9º? Tragam lá de breve, viu, pessoal? Serão nulos de pleno direito, usados, praticados, com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Muitas vezes o empregador diz, olha, você vai ser gerente. Por quê? Porque se o cara for gerente mesmo, com poderes de mando e gestão, ele está excluído do regime de hora extra. Significa que se ele trabalhar 12 horas por dia, não vai receber hora extra alguma. Porque, em compensação, ele vai ter uma gratificação de 40%. Mas e se eu digo, olha, com 10 empregados, são todos os gerentes, eu estou fazendo isso com um único e bem claro objetivo, evitar que eles, ao realizarem hora extra, recebam esse salário. Mas será que se eu tenho 10 empregados, é possível que os 10 sejam gerentes? Não, né, gente? Não dá. Se os 10 são gerentes, quem é que manda em quem? Quem é subordinado a quem? Quem é que obedece a quem? Mas ser gerente, eu até admito que o gerente tenha um superior hierárquico. Mas um gerente que não tenha um único subordinado, está mais com cara de que eu estou querendo desvirtuar a aplicação da lei trabalhista.
Então, tem que ter cuidado com essas artimanhas do empregador. Próximo princípio. Princípio da continuidade da relação de emprego. Esse também é um dos mais importantes. Quer dizer, todos são, né? Quem quiser se aprofundar nesse tema, viu, gente? Pega o livro de Américo Flá Rodrigues. Na internet está cheio aí também. Princípio da continuidade. O princípio da continuidade da relação de emprego, ele parte do seguinte pressuposto: enquanto não se provar o contrário, a gente vai sempre presumir que a vontade do empregado é contratar de forma indefinida no tempo. A gente vai sempre presumir que pelo empregado ele ficava a vida toda no emprego. Então, se a gente estiver diante de uma situação que gere dúvidas de quem tomou a iniciativa, por exemplo, o empregado ajuizou a reclamação, aí caiu lá, o doutor Sebastião: Excelência, eu vim aqui pedir minhas verbas rescisórias, aviso prévio proporcional, indenização de 40% da FGTS, porque o meu empregador me despediu, mas não pagou essas verbas. A empresa, devidamente notificada, vem na sua defesa e diz: é mentira, na verdade foi ele que pediu demissão. E se foi ele que pediu demissão, ele que deveria conceder o aviso prévio, não há que se falar em multa de 40% sobre o FGTS. Neste caso, se diante do ônus da prova não dá para se desincumbir e eu preciso presumir alguma coisa, eu vou presumir o que aí? Quem é que deve provar alguma coisa nesse caso? Se o empregador opõe esta defesa, nesse exato momento ele fez o quê? Atraiu para si o ônus da prova. Porque diante desse debate de quem tomou a iniciativa de romper o contrato de trabalho, a gente vai sempre presumir que, pela vontade do empregado, ele teria continuado no emprego. Se há discussão sobre quem pediu para sair, a empresa que tem que provar que foi o empregado. Porque a gente já parte da premissa de que o empregado não queria pedir demissão. É isso que entende esse artigo, esse princípio. Esse princípio vai presumir sempre isso. A vontade do empregado é ficar. Diante da dúvida, não foi o empregado que pediu demissão, foi o empregador que despediu. Diante dessa dúvida, foi sempre isso. Por mais que o empregado tenha a cara de, o empregador tenha a cara de bonzinho, o empregado tenha a cara de trambiqueiro, nesse momento vai ter que presumir: olha, empregador, prove aí que foi ele, porque senão você vai ter que pagar as verbas desse nome. Vou provar, já foi, né? Paga tudo. Esse princípio parte daí. E esse princípio acaba se tornando a regra no direito do trabalho. No direito do trabalho, a regra é de que os contratos são firmados por prazo indeterminado. O que é prazo indeterminado? Não tem um dia para acabar, né? O cara coloca o dia que começou, coloca o dia que vai encerrar. Não, porque a vontade do empregado é ir ficando, assim parece que vai sair, né? A vontade do empregado é ir ficando. Então, a presunção que se faz é a de que o empregado quer ficar e que o empregador que sempre toma a iniciativa de extinguir o contrato de trabalho. Vamos nessa súmulazinha aí, que é a principal representante desta teoria. 212. 12 é na primazia da realidade. Diz assim a súmula, ó. Vou ler logo o dispositivo dela, vou ler em emenda não. Isso. O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é de quem? Do empregador. Pois o princípio da continuidade da relação de
emprego constitui presunção favorável ao empregado. Facinho, né? Então se o empregador diz, não, eu que não despedi ele não, então prove que foi ele que pediu demissão. Porque senão a gente vai presumir que foi sim você que despediu. Próximo princípio. Princípio da primazia da realidade sobre as formas. Formas aí entendam documento. Qual é a ideia deste princípio? A ideia deste princípio nasce de uma importante característica do direito do trabalho, do contrato de trabalho. O contrato de trabalho é um contrato realidade. Não interessa o que a gente anote, não interessa o que a gente escreva. O que define o contrato de trabalho é o que acontece na realidade fática. Então, digamos que eu contratei um empregado, mas vou simular esta relação de emprego com um contratozinho de trabalho autônomo. Então eu tenho um empregado, mas simulei, olha, faça um contratozinho aí, constitua uma pessoa jurídica, uma Irenezinha, e eu vou contratar a Irene. E você não é meu empregado não, eu não estou contratando o Ícaro não, eu estou contratando Duarte não sei o quê. Mas, apesar de camuflado sob um possível contrato de prestação de serviço de natureza civil, se eu identifico a existência dos elementos, que a gente vai ver na próxima aula, dos elementos caracterizadores da relação de emprego, diante deste conflito, eu vou decidir que tenho um contrato de natureza autônoma, civil, portanto, ou um contrato de trabalho. Um contrato de trabalho. É a realidade fática que interessa. Pouco importa se eu tenho um documento assinado por ambas as partes, dizendo que é um contrato de prestação de serviço. Pois é. Eu coloco na carteira de trabalho que o cara é cobrador, mas o cara dirige ônibus. O que é que vale aí? O cara é cobrador ou motorista? Motorista. Uma prática muito comum, não somente aqui, como no Brasil todo. Vou te contratar para receber R$2.000, mas na carteira de trabalho vou colocar que o cara ganha quanto? Salário. O restante vou pagar por fora. Como é que o empregador ganha aí? Leva vantagem como? Fácil, né? A contribuição previdenciária está incidindo sobre o salário mínimo, as férias vão incidir sobre o salário mínimo, FGTS está incidindo sobre o salário mínimo e o 13º está incidindo sobre o salário mínimo. Se eu fizer uma extra, se o salário mínimo fizer qualquer coisa, eu vou usar como base de cálculo aquilo que está lá na minha carteira assinada. Depois que eu sou despedido, eu vou buscar justiça. Na justiça do trabalho, a gente costuma dizer que a gente não tem justiça do trabalho, a gente tem justiça do desempregado. Né? O cara só procura a justiça do trabalho quando está desempregado. Se o cara faz isso no emprego, na hora que o empregador recebe a notificação, você tem que comparecer à justiça no dia tal para apresentar a defesa, O cara chama o cara, fala essas coisas e vai embora. Precisa de mais justificativa? Infelizmente, no Brasil, a relação de emprego é protegida por nenhuma arbitrariedade do empregador. O empregador olha para a cara daquele, olha para a amiguista, tchau. Se bem que ele tem até razão, mais. O cara está cuidando do patrimônio dele, né? Sim, mas aí esse empregado vai lá e entra com a ação. Veio pedir o seguinte, explica que era assim que funcionava e pede. Quero a diferença do FGTS sobre os R$2.000 que eu recebia. Quero a diferença da hora extra sobre os R$2.000 que eu recebia. Quero a diferença das férias sobre os R$2.000 que eu recebia, etc. Peço tudo isso. A defesa do empregador está fácil, gente? Tá. O que é que ele vai apresentar para provar que é mentira o que o empregado está dizendo? Usa a carteira aqui, ó. A carteira de trabalho dele está aí. Recebeu um salário. Documento oficial, todo bonitinho. Está aí. Mas se o juiz se convence que na realidade
era assim que funcionava, que realmente havia essa prática de pagamento por fora, o que é que o juiz faz? Despreza o documento, despreza aquilo que está anotado na carteira de trabalho e vai dar primazia ao que existia na realidade. Mas o cara paga por fora para o empregado assinar o recibo. Mandava assinar recibo como se fosse o salário mínimo. Junto lá. Essa assinatura do senhor é essa? Fui eu. Eu assinei isso sim, mas não era assim que funcionava na verdade. Vamos ver, deixa uma testemunha aí. Normalmente, se tiver uma prática recorrente de uma determinada empresa, é o centésimo juiz nem pede mais tempo, né? Já vai lá decidir com base na experiência, né? Naquilo que é o fato notório já. Se você vencer os fatos notórios, não precisam ser provados, né? Outra prática comum também, anotar a folha de conta. Trabalhou 2 horas por dia no papel, mas na verdade fez 10, 11, 12. O cara entra na justiça, excelência, tem que pedir 10 horas extras. O que é que o empregador defende? Uma aí, ó, folha de conta assinada. Nunca fez 1 hora extra, olha aí, do primeiro ao último mês. Essa assinatura do senhor é excelência, mas ele que mandava a gente assinar e continuar na empresa. Nesse caso, se fosse o contrário, primazia da forma sobre a realidade, bastava esse pedaço de papel para resolver a vida do juiz, com base nas folhas de conto assinadas e confessadas pelo reclamante, que é dele a assinatura, constava-se que não havia realização de hora extra, perfil tudo. Pronto, fácil a vida dele. Mas não é esse o princípio que vigora no direito do trabalho. O princípio é o de que vale o que acontecia na realidade. Se este empregado conseguir convencer o juiz, muito provavelmente por testemunhas, de que apesar de anotar e assinar a folha de conta como sendo 8 horas, na realidade ele fazia 10, 11, 12, nesse caso o juiz despreza a folha de conta e vai dar primazia à realidade, que vale aquela. E aí faz o quê? Convém a empresa pagar todas as horas extras. Vai fazer tudo isso. Como? Se não for invasão, se não invadir a privacidade de ninguém. Pode, uma câmera normal que está fiscalizando a realização da atividade vale perfeitamente. O ex-empregado, né? Testemunho de reclamante é ex-empregado. Um cara que está trabalhando não vai lá testemunhar para o empregado nunca, né? Então, infelizmente, não dá. Ou então, se for lá, vai dar evasivas, né? Não sei, eu tenho conhecimento. Vai se comprometer, né? Infelizmente, é assim que funciona. Bora ver aí essa súmula 12. Súmula número 12, carteira profissional. As anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do empregado não geram presunção iuris est iure, mas apenas iuris tanto. Significado disso: primeiro, presunção absoluta; segundo, presunção relativa. Em outras palavras, a súmula 12 diz: aquilo que está na carteira de trabalho não gera presunção absoluta, gera sempre presunção relativa, no sentido de cabe sempre prova em sentido contrário. Não é porque eu coloquei na carteira de trabalho que o cara recebe um salário mínimo que isso é uma verdade absoluta. Gera apenas uma presunção relativa. Se o empregado não conseguir comprovar que aquilo que está na carteira é mentira, vai valer o que está na carteira. Mas não é porque está anotado na carteira que não vai sofrer nenhum tipo de contradição. É isso que está dizendo a súmula número 12. Alguma dúvida? Só lembrando que essa questão da folha de ponto, o TST entende como inválida a folha de ponto que traga horários britânicos, viu, gente? Horário britânico, não pode, a anotação britânica é considerada nula. Porque nem na Inglaterra alguém vai conseguir chegar às 8 horas da manhã, todo santo dia, e bater o ponto na saída todas as 18 horas do dia. O cara entra 7h59, 8h01, 8h02. Então, o que traz na justiça, o empregador traz para provar que o cara vai fazer hora extra, folha de ponto de 7 meses. Do primeiro ao último dia, o cara entrou todos os dias, 8 da manhã, e saiu todos os dias, 18. Isso também foi assinado. Continua o empregador com o ônus de provar.
Só que aí já era, né? A única coisa que ele tinha era essa folha mentirosa, agora já foi para o espaço. Próximo princípio. Princípio da irredutibilidade salarial. Esse já está previsto na Constituição como sendo um direito fundamental. A regra é de que eu não posso mexer no salário do empregado se for para diminuir. Se for para aumentar, eu nem preciso da anuência dele, né? A pessoa, você quer melhorar seu salário de 1.000 para 1.500? Não, não posso fazer essa pergunta, porque corre o risco de ter um maluco que venha dizer que não, né? Não, tá bom, aí, tem R$1.000, eu como água, porque nem sobra ainda. Tá bom demais. Então, a redução do salário é proibida no Brasil. De forma absoluta, não. Porque este inciso diz que é irredutível o salário, salvo acordo ou convenção coletiva. Vejam que a única possibilidade de se reduzir o salário do empregado é se houver a participação do sindicato. Individualmente nunca pode. Vamos reduzir seu salário por um mês? Não. O sindicato poderia fazer essa redução? Sim. Desde que haja um sistema de compensação. Reduzir. Normalmente essa redução vem acompanhada de uma redução também de jornada e ela é sempre transitória, apenas para enfrentar um momento de turbulência de crise. Agora foi segurar um pouco para... normalmente, a esse momento de crise, o sistema de compensação está aí. Eu perco o salário, mas pensando na proteção de um bem muito maior, que é a manutenção do emprego. Seria a única possibilidade cabível, segundo esse artigo. Princípio da não discriminação. Aí é um princípio geral do direito, né, gente? É um princípio geral do direito. Eu não posso discriminar empregados em razão do sexo, em razão da cor, em razão da opção religiosa, em razão da opção sexual. Eu só posso discriminar se forem critérios estritamente objetivos, como, por exemplo, o tempo. Eu posso pagar para um empregado que já está há 20 anos mais do que um que acabou de entrar, então o fator de discriminação justo. O tempo. Uma pessoa que já está há 20 anos na empresa, ela já obteve muito resultado, já trouxe um retorno muito maior, então nada mais justo do que pagar a ele também um salário maior. Tanto é assim que os critérios de promoção levam em conta também a antiguidade. Então, ser antigo na empresa é um motivo para aumentar o salário. No caso do adventista que trabalha na sala, que tiver mais trabalho, o salário dele pode ser reduzido? 44 horas por semana, sim. Agora, se ele não trabalha no sábado, mas trabalha outro dia. Como é que funciona a questão de horas, no caso, ao invés de receber? Em vez de você, as horas extras trabalhadas, em vez de receber a hora mais 5%, você vai receber folgas em compensação. Se for feita por sindicato. Individualmente, não. Só pode com a participação do sindicato. Oi. Hã? O quanto você vai aguentar, né? Desde que um trabalhe 8 horas por dia. Você tem 10 empregos de 1 hora por dia. Não é serviço público, né? Só posso acumular 2 de saúde, né? Um técnico, um professor positivo, mesmo assim, o entendimento é que dentro do ultrapassa de 60 horas. Posso ter vários. A exclusividade não é elemento essencial da relação de emprego. Então, posso ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 30. Agora, uma hora, as horas acabam no dia, né? A gente tem um obstáculo aí, temporal, que me impede de ter muitos empregos, porque se um exigir que eu trabalhe 8, eu já arrumei outro para 8, só sobram mais 8 horas no dia, eu tenho que dormir, né? Mas se eu não durmo, eu posso arrumar um terceiro emprego também. A maioria vive assim. No caso da discriminação, gente, apesar de eu não poder discriminar em razão do sexo, na prática o que a gente vê é uma discriminação de gênero patente aí.
Normalmente, quando uma mulher ocupa o mesmo posto de trabalho do homem, mesmo aqueles mais altos, normalmente o salário dela gira em torno de 60% do salário do homem. A condição da mulher, se não for de inferioridade, ela está lutando aí por essa emancipação. É do mesmo emprego. Aí é outra história. Nós temos só para fechar, gente, nós temos uma situação bem clara em que a CLT impede discriminação no momento da admissão de empregos. Vocês já viram alguma vez em loja assim? Precisa de vendedor, tempo de experiência, 2 anos. É válido aquilo ali? Pelo artigo 442? Não, porque eu só posso exigir tempo de experiência de no máximo quanto tempo? O que é que está escrito aí no 442? Lê aí, altão. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato ao emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade. Então pronto, se eu fizer isso, exigir 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu estaria discriminando aqueles que ainda não têm esse tempo de experiência. Lógico que essa regra não é absoluta, né? Já pensou se eu quiser um físico nuclear com experiência em foguete, 6 meses isso é a mesma coisa que não. Eu exigir um período maior. Opa, isso aqui não é meu não, estava aqui. Então pronto, gente. Próxima aula a gente continua.